Seja bem-vinda ao Exponencial Podcast. E hoje a gente vai falar sobre carreiras. Estou aqui com a Daniela Conte, que é minha esposa linda, amável, perfeita para mim. E hoje a gente vai falar de carreiras e como que a mercado tem impactado o mundo, né, dos jovens e como que a gente tem impactado as carreiras das pessoas. Então fala pra gente, se apresenta pro pessoal, meu amor. Fala para as pessoas quem é você. Qual é o seu objetivo como consultora de carreiras? Olá, eu sou a Dani Conte, esposa do Precioso, do Matheus Conte. Precioso sou eu. Nós temos 3 filhos, Samuel, Davi e a Emanuele. Sou consultora de carreira aqui na Mercata Carreiras. Tenho 43 anos, trabalhei em vários lugares já e trabalhei, o período maior foi dentro do banco, né? Fui concursada da Caixa Federal e há 3 anos nós já estamos aí desenvolvendo pessoas, empresas dentro da gestão de pessoas, de comportamento, visando sempre o comportamento profissional para que a pessoa se entenda e aperfeiçoe, né, dentro daquilo que ela já tem de natural, ela possa entender o que ela precisa, suas necessidades de habilidades para desenvolver e sempre focando que a pessoa possa encontrar uma satisfação e uma realização profissionalmente. Hoje a gente vai falar aqui no podcast Exponencial sobre carreiras e a importância da carreira, tanto para quem está começando uma nova carreira, quanto para quem já tem uma carreira e para os empresários que querem constituir sociedade, para os casais que estão com problemas aí de personalidade, entre os casais eu estou se entendendo muito bem. Vou chamar você de amor, tá? Amor! Conta pra gente, explica pra nós, né? Quais são as principais dificuldades que você vê hoje para um jovem iniciar uma carreira? Eu quero começar. Ontem aconteceu uma situação. Essa semana aconteceu uma situação que eu acho que vai dizer bem, explicar bem a questão da importância do autoconhecimento. Eu fui numa padaria e essa padaria tinha sido uma indicação de uma amiga. Eu não lembro exatamente o que ela tinha indicado naquela padaria, mas ela tinha feito uma referência falando, não, nossa, lá que tinha coisas deliciosas naquela padaria. Quando eu entrei naquela padaria, pensa numa confusão de informação. Não tinha um fluxo de corredor correto. Aliás, tinha 2 corredores na padaria, porém ela não era visual, ela tinha obstáculos visuais que não me permitia ter um vislumbre do que se oferecia naquela padaria. Muito menos qual era o destaque que eles tinham. E eles tinham, nem ser uma miscelânea de padaria, com mercearia, com, acho que açougue não. Mas... Você foi no Mercadão, então. Você não foi na padaria, né? Mas o que eu queria dizer? Que às vezes a gente é assim, é uma confusão de informação. A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que a gente tem de melhor para oferecer, a gente não conhece as nossas habilidades, a gente não conhece as habilidades do funcionário, a gente não conhece os pontos fortes com quem nós estamos nos relacionando. E aí a gente não consegue oferecer. Então, para a pessoa se relacionar com você, se você está nessa confusão, ela tem que ficar te questionando. Você não tem claridade nem para você. Se você está ali pensando naquela padaria como funcionário, se eu perguntasse alguma coisa, até para ela me explicar onde estava determinada coisa, ia ser difícil. Não é claro, tá vendo ali, tá ali. Não, era uma confusão. Uma falta de processo também. Também, né? Então, assim, muitas vezes a gente está profissionalmente assim, na nossa vida, a gente está essa confusão. A gente tem um monte de coisa, a gente tem uma bagagem, mas a gente não sabe se aquela bagagem que a gente tem, ela é usável, se ela é útil
para que ela serve, e a gente vai entulhando literalmente tudo aquilo ali. Vamos dividir as coisas então. Então vamos. Vamos arrumar o mercadão agora. Vamos arrumar o layout do podcast. A gente começou falando de carreira, enfim, né? Então, assim, o que você falou tem a parte do empresário, que precisa arrumar casa e colocar os funcionários no perfil correto, na habilidade correta, para que eles possam exercer o real papel deles ali, beleza? Esse é o ponto do empresário. Sim. Preocupado com a carreira deles. Tá. E preocupado com o resultado deles, beleza? Beleza. Então vamos começar por aí. Como que um empresário, como que uma pessoa que tem uma empresa consegue alinhar a carreira, os objetivos, habilidades, valores desses colaboradores para que ele tenha um bom resultado? Porque a maior dificuldade hoje é contratação de pessoas. Sim. Dona Terezinha, uma mulher muito sábia, ela diz que só manda quem sabe fazer. Gente, a Dona Terezinha passa a roupa em casa. Pensa numa pessoa sábia. E ela fala que você só pode mandar quando você sabe fazer, né? E eu acho que faz bastante sentido, né, nessa frase dela. Então você só pode demandar para a pessoa e conhecer a pessoa se você também passou por esse processo de autoconhecimento, de você entender e buscar no outro o que já funciona em você. Então a primeira dica é, se você é líder, se você é empresário, você precisa ter esse conhecimento do seu layout. Se o seu layout é um layout confuso, ou se o seu layout está em ordem, se ele é esclarecido, beleza? Quando você fala de layout, você está falando... Eu tô seguindo o exemplo da padaria, de você entender o que você tem de habilidades, o que a sua personalidade faz naturalmente. O que eu, como pessoa, tenho. Isso. Não é o layout da padaria. Não, a pessoa... O layout da minha... Da minha vida, né? A minha personalidade, o que é natural para mim, o que não é... Como eu reajo quando estou numa situação de estresse, no ambiente. Porque quando você tem essa compreensão de que há uma forma de se comunicar corretamente. Exatamente, há uma estrutura por trás disso, desse comportamento, você consegue vislumbrar, às vezes, por que o funcionário tem aquele comportamento. Você fala assim, puxa, isso daí é falta de habilidade. Não, isso daí é problema de caráter. Então você está falando que o empresário pode e consegue, através de ferramentas, logicamente, de carreiras, de personalidade, ele consegue até antecipar problemas. Sim. Porque ele consegue identificar a forma no qual ele tem que conversar com as pessoas, no qual ele tem que tratar um balconista da padaria, da forma que ele tem que falar com o caixa e da forma que ele tem que falar com o gerente. Se ele conhecer, ele consegue, através da Mercado Carreiras e do seu trabalho, identificar esses pontos para evitar conflitos. É isso que você está falando? Sim, sim. Tá. Então... Dá um exemplo assim, de uma empresa que você já fez. Não precisa citar nome. Não vou citar nome, mas até esses dias você até me deu esse feedback. Nós fizemos essa gestão dentro da empresa, com a equipe, sentamos com a liderança, com os gestores e mostramos, né, não só a combinação dessa equipe, o que se poderia esperar dessa equipe, mas de cada funcionário. Então a gente tem, né, e ele é bem abrangente e ao mesmo tempo bem específico, porque ele te dá uma visão, você consegue ter uma visão estratégica para o seu negócio, de realocar, de tarefas, de poder ser um líder eficiente. Certo. E também de você instruir o funcionário. Então é uma estratégia, mas também é uma coisa ali local. Então o que aconteceu? A gente já tinha passado pelo processo, tinha feito toda a explanação e já tinha passado um tempo. E aí ele estava desmotivado, esse líder, enfim. E aí passou um tempo, você foi até a empresa e ele pegou e falou assim, olha, minha última atacada vai ser pegar isso daqui que a Dani me passou. E aí ele foi, né, começou a fazer aquilo que a gente
falou para ele fazer, ele começou a fazer, e aí ele começou a ver o resultado, e aquele desânimo que ele estava em relação à empresa e aos funcionários, né? Em relação aos funcionários, começou a mudar, porque você muda a sua comunicação é muito mais assertiva. É um ponto importante. E esse trabalho, né, que você tá falando, esse trabalho que a gente está falando aqui, é o trabalho do I Know My Design. Né? A ferramenta é o I Know My Design, o PID, é isso que a gente trabalha. Pegando a carona aí nesse centro automotivo, né, que a gente falou, é importante que o empresário faça, mas é importante que ele execute. Exatamente. Porque uma coisa é a gente descobrir o problema e ser omisso ao problema. E aí a pessoa não consegue ter resultado e a culpa é sempre da empresa. É do outro, né? Alguém tem que ser culpado. E não é ele. Então, essa pessoa, a pessoa que fizer esse tipo de trabalho, em quanto tempo você estima que ela consiga ver melhorias? Imagina que a gente faz aqui na Mercata, com todos os colaboradores, a gente começa a entender e ver um resultado efetivo, ajustando a equipe, cada um no seu lugar ideal, ok? É possível mensurar isso em tempo ou não? Eu acho que o resultado vai tudo assim, bem do alinhamento da expectativa que ele tem. Mas a partir do momento que ele faz, isso não é mentira. É nítido. É nítido, é libertador. A Bíblia fala que a gente tem que conhecer a verdade. E a verdade traz liberdade, né? E quando você começa a ver, né, o que Deus colocou em você, em termos de alinhar o propósito seu de trazer realização. Eu não estou falando que você vai ser feliz, que você vai ser alegre 100%, mas as coisas que você faz, elas precisam ter um sentido. Elas vão ser leves, né? Exatamente. Então, quando passa pelo processo de autoconhecimento, você pode não trazer uma mudança em termos de resultado imediato, mas não tem como você continuar da mesma maneira a partir daquilo ali. Né? Pelo menos você vai ter assim, putz, isso daqui o que as pessoas às vezes me falam pode ser verdade. Então, às vezes uma crítica, às vezes um elogio, uma atenção e às vezes uma autossabotação, né? A pessoa está se sabotando e aí quando ela se vê, ela fala, puxa, mas então isso daqui é verdade, eu consigo fazer isso, né? Eu sou capaz, né? Eu sou capaz de fazer ela isso. se autodescobre, né? Ela consegue. E com relação a tempo, pelo que eu tenho acompanhado, está relacionado ao fazer mesmo. Exatamente. Né? Não tem muita magia, né? Não adianta fazer o trabalho, fazer o investimento, melhorar a equipe, capacitar a equipe. E como é que é esse processo? Como que eu quero fazer esse processo na minha empresa? Quero fazer um mapeamento da minha liderança e quero fazer com que a minha liderança seja mais efetiva e aumente os resultados, porque vão conhecer os colaboradores e os subordinados dele. Então, vamos pegar, eu tenho uma equipe de vendas que tem 10 vendedores, um líder. Como que eu começo esse processo? Para que o meu líder seja capaz de aumentar a eficiência e eficácia desse time e aumentar as minhas vendas. Vamos vamos mudar de ambiente, sair da padaria e vamos para deixa a padaria, deixa o mercado. Vamos para um hospital, para uma clínica, para um médico, né? Quando você tem um problema, você vai ao médico, né, que vai fazer um diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião diagnóstica, de entender quais são os problemas, os gargalos daquela empresa, se é cliente, se é equipe, se é a liderança. Então, precisa... E aí, a partir disso daí que a gente vai ver que nem sempre a gente vai precisar usar todas as ferramentas que a gente tem, né? Então, a gente vai adequar as ferramentas a partir desse diagnóstico.
Então vamos dizer que o problema é a equipe, ele não consegue se comunicar com a equipe não responde. Vamos dizer que já fez um mundaréu de cursos de capacitação técnica. PNL, coach... Não, eu quero dizer assim, de capacitação da equipe. Então tá. vamos pensar numa equipe de vendas, né? Que tem qualquer setor, precisa do vendedor ali. Certo. Então vamos pensar numa equipe de vendas que já passou pelas técnicas de venda, ela sabe todo o script, né? O derrubar as barreiras, enfim. Sabe. Só que não flui, né? E aí a comunicação desse líder não flui, ele fala e a equipe não responde da maneira que ele espera. Então a gente vai e faz essa aplicação na equipe, a começar pelos líderes. Sempre o líder que é o primeiro. Por que sempre é o líder que precisa? Porque o líder é aquele que vai direcionar o alvo, é aquele que tem a visão estratégica, pelo menos é a pessoa que deve ter a visão estratégica. É o que a Terezinha fala, né? Exatamente, só manda quem sabe. Então, ele Vou trazer a Terezinha aqui. O líder, ele não precisa saber executar tudo, mas ele precisa ter a visão estratégica. Isso é. Ele precisa saber para onde ele vai conduzir aquela equipe, aonde ele quer chegar. Não adianta ele ser um líder só de falar, de motivar, olha, vai dar certo. Eles precisam ter um alvo, uma direção. Aí só um parênteses, qualquer personalidade pode ser líder ou existe uma personalidade específica para liderança? Qualquer personalidade pode ser líder, porém... Entretanto, todavia, né, depende da necessidade da empresa, né? Ah. Depende do que a empresa faz. Se é um líder de pessoas, não precisa ser um líder... Esse é um ponto importante, então. Porém, entretanto, todavia, toda personalidade pode ser líder, mas é necessário que esteja alinhado com os objetivos, visão, valor da empresa. Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que têm perfil de liderança natural. O que é essa pessoa que tem perfil de liderança natural? É aquela pessoa que não consegue ficar quieta. Se ele vê que o barco está desandando, ele já vai dar a opinião dele. Não, mas vamos fazer isso, vamos... É esse tipo de pessoa. Ele não é uma pessoa acanhada. Então, ele naturalmente já é líder. Porém, todo mundo tem potencial para ser líder, mas vamos dizer, cada um no seu quadrado. Então vai ter líder que vai fazer líder de pequenas empresas, vai ser líder de grandes empresas. Eles têm perfis diferentes, entendeu? Vai ter líder que vai ser um líder que vai ter que ter atenção para as pessoas, vai ter que ter um líder que vai ter visão estratégica. Vamos pensar num líder de processo dentro de uma fábrica. É um líder de gestão de qualidade. Eu preciso ser um líder que pense em venda, em resultado. Não, ele tem que ser um líder atencioso, ele tem que saber o processo, a qualidade, o material. É um outro tipo de líder. Uma produção, né? Uma fábrica de piso laminados. Tem que ter inspeção de qualidade. Exatamente. Tem que ser um líder conforme, né? É um outro padrão de líder. É que a gente acha que o líder tem que ser sempre aquele líder, e aí o que acontece? Muitas vezes as empresas erram por conta disso. E contrata por causa de dinheiro, né? Contrata por causa da oportunidade, por causa da falta, contrata por causa da necessidade mesmo. Sim, Nosso e por caso falta de conhecimento, muitas vezes, porque ele acha que aquele cara que se intitula e que se demonstra, e ele tem mesmo uma naturalidade para ser líder, pensando nesse processo de qualidade, que tem que ser uma coisa minuciosa, às vezes você põe um cara que quer resultado, que vai desesperar a equipe, quando a equipe precisa ser uma equipe que precisa ter atenção aos detalhes. Então você mata o seu processo, você mata a sua equipe, às vezes você tem uma ótima equipe e um péssimo líder. Então agora você está desmistificando muita coisa. O que acontece, né? A gente vai montar um negócio, as pessoas chegam aqui na agência, quero montar um negócio, quero montar um business, quero montar uma padaria, quero montar um mercadão, quero montar uma franquia e beleza. Salvo a franquia, que 90% das franquias já vem com os processos prontos, né? Mas as pessoas que querem montar,
elas não têm noção nenhuma disso, porque elas vivem pelo sonho. Elas são motivadas trabalhar muito, trabalhar pouco e ganhar muito, elas querem trabalhar pouco, ganhar muito e são motivadas por um sonho. Sim. E agora o mundo está pregando que qualquer um pode ficar milionário na internet e ter uma Mercedes daqui 6 meses, enfim. Só para a gente quantificar a questão de tempo, até para o empresário saber que isso é possível. Tá. Né? Quanto tempo eu, empresário, com uma equipe de 7 pessoas, uma empresa média, tem uma empresa com 7 colaboradores, falando de empresário, financeiro, vendedor e pós-venda, né? Quanto tempo para a gente aplicar as ferramentas que você aplica e para dar uma devolutiva? Começar a trabalhar, vamos dizer assim? Não, para ele começar a trabalhar a partir do que eu faço. Para ele começar a trabalhar a partir do resultado da consultoria. Quanto tempo? Eu comecei dia 1º. Quanto tempo eu consigo ter um feedback final para que eu comece a implantar os processos novos? Lembrando sempre da expectativa e da realidade. Sim. Qual é o problema. Mas mundo perfeito. Vamos pegar mundo perfeito. A partir de um mês você já tem o vislumbre do que precisa ser feito. E aí isso vai cair na tomada de decisão do empresário, que vai impactar se ele tem condições de fazer a troca da equipe, se ele tem condições de investir em equipamento, de investir em capacitação, tecnologia. Então, se ele fizer uma empresa de 7 a 10 funcionários, em 30 dias ele tem um deslumbre já. Vamos dizer assim, né? Eu não vou ser... Exato, porque... Não, eu não vou ser doida, mas normalmente quando a gente vai fazer a reunião diagnóstica, como a gente já trabalha com isso, está nesse meio, a gente já consegue identificar pontos bem importantes ali, né? Mas a consultoria, ela é bem embasada. Eu não vou lá falar, olha, eu acho, é isso daqui. Por que é isso daqui? Porque são eles que me passam a informação. Não é o meu achismo. É baseado em fatos. Fatos que eles falam, né? Do que eles compartilham, do que eles respondem através das ferramentas. Nós não utilizamos só uma ferramenta, desse conjunto. Então, eu posso ter um olhar a princípio, mas eu não vou ser... eu tenho um termo que eu não consigo falar. Eu não vou ser amadora para falar, você precisa fazer isso. A consultoria, ela traz isso, ela traz esse norte. O que muitas vezes acontece? O tempo, né? Não o meu tempo. O tempo do empresário. O tempo do empresário, a gente já vive uma vida corrida, então às vezes é difícil você conseguir implementar tudo aquilo. Mas, teve a primeira parte da consultoria, que é essa... start, né? Essa devolutiva do que foi apurado ali, ele vai conseguir identificar onde estão os problemas. Ele já sabe aonde é a partida que ele precisa desenvolver, consertar, arrumar, capacitar. E mesmo ele não tendo processo, imagina que você chegou numa empresa que não tem processo, mas ele quer. A devolutiva inicial, né, vamos dizer assim, ela vai dar um norte para que ele identifique uma pessoa que está fora do circuito. Sim. Um perfil fora. Ó, essa pessoa aqui, mesmo se não tem processo, você vende, qualquer um atende, qualquer um faz tudo aqui. A hora que aplica a consultoria, consegue identificar a pessoa? Sim. Consegue? Por que consegue? Por quê? Por que consegue? Porque o difícil é a gente falar assim, o problema é essa pessoa. Porque a gente não quer ser acusador. Aqui na Mercata eu falo que a gente cobra a tarefa. Mas quem é responsável pela tarefa que se vire com a tarefa. Mas a gente cobra a tarefa. E aí, logicamente, identifica-se quem é a pessoa que está com problema. Mas por que identifica? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai ver é a necessidade da empresa. Então, como que a gente vê qual que é a necessidade da empresa? Então, aonde eu vou? Eu falo, olha, para essa função que você tem, não é
para esse funcionário, para essa função. Então, vamos dizer, para o vendedor, para o recepcionista, que tipo de habilidades que essa pessoa precisa ter? Se ele não tiver, ele está fora. Isso. Então, a gente vai na estrutura da empresa. Quando você, empresário, olha para essa função, para o recepcionista, para o atendente, para o vendedor, para o estoquista, para todas as funções, nós vamos entender o que ele entende por aquela função. E aí o que acontece? Muitas vezes ele não sabe responder. Eu mando o formulário para ele preencher e aí ele não me municia de informação, porque ele não sabe, ele nem conhece, ele só conhece o título. O funcionário, o colaborador, o líder não conhece? Não conhece. Então, por exemplo, se eu falo pro líder assim, não estou falando que isso acontece. É a mesma coisa quando você fala assim, se eu falasse para você assim, Matheus, me cita 3 defeitos seus e me cita 3 qualidades. Você vai ter mais facilidade de falar o quê? Defeito ou só qualidade? Eu não tenho dificuldade. Mas se você tivesse Mas eu entendi, é mais difícil falar sobre os defeitos. Não, a gente tem mais dificuldade de falar sobre o que a gente vê de positivo. É que você tem um perfil diferenciado, né? Ele tem o perfil dele, gente, é autoconfiante. Né? Então, vamos dizer, ele tem uma visão positiva, às vezes até demais em relação a ele mesmo. Então, faz parte dele. Mas se eu... O natural é ter dificuldade de si próprio... É ter dificuldade de falar bem de você. Tanto é que a gente fala mais mal das pessoas do que a gente fala mais bem das pessoas. Mas é porque falar mal é divertido? E isso, você sabe que isso daí nós não vamos entrar nisso, mas o cérebro fica feliz com notícia ruim, desgraça. Você sabia disso? É por isso que os jornais vendem comprovado cientificamente. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala para o líder, para o empresário, me descreva essa função. Então, o que eu preciso de informação? Eu preciso saber que tipo de habilidade que aquela função precisa ter, que tipo de comportamento, porque já foi o tempo, gente, acordem para a vida, já foi o tempo de que o seu currículo só é importante. O que a gente põe no currículo? Põe experiência que a gente comprova, que são as nossas, vamos dizer, a nossa experiência, que as pessoas vão ver as nossas skills, as nossas hard skills, que bonitos. São as nossas habilidades técnicas. Porém, hoje, se você quer estar antenado com a sua carreira e com a sua empresa, a gente aprofunda na questão das soft skills, que são as habilidades comportamentais. Por quê, Dani? Porque o que acontece? As pessoas, antigamente, eram contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas eram mandadas embora, e hoje ainda são, né? Pelas habilidades comportamentais. Então, a pessoa, se ela não sabe se comportar dentro de uma empresa, ela vai ser mandada embora, mesmo que ela seja boa. Se é um funcionário problema, você quer se livrar dele, mesmo que ele te dê resultado, mas às vezes ele vai te dar mais problema do que resultado. É um sofrimento. Então, o que acontece? Precisa ter essa visão para cada função, não só a parte habilidade técnica, mas habilidade de comportamento. O que você quer me dizer, Dani, como habilidade de comportamento? Voltando para o vendedor. Eu vou colocar como vendedor uma pessoa tímida? Não. Uma pessoa que acanhada, é introvertida? Mas eu consigo te provar que essa pessoa pode vender. Sim. Mas ela não tem habilidades suficientes, ela se perde no caminho, mas ela pode vender. Você pode. Aí o que acontece? Você vai passar pelo processo de habilidade técnica. Mas vai cair a necessidade da empresa, né? Se a empresa tem tempo para treinar, beleza. Não, tudo bem.
bem, vamos dizer que é um mundo perfeito. A empresa tem dinheiro, ela tem tempo, ela vai capacitar esse funcionário que é introvertido para ser vendedor. O que acontece, que é o bug de muitas empresas. A função de vendedor precisa ser uma pessoa comunicativa. Como que você vai expor algo com uma pessoa introvertida? É como que você vai resolver o problema, tocar na dor. Faz sentido. Não, Dani, ele passou pelo processo, ele desenvolveu habilidades. Só que ele desenvolveu habilidades que não são naturais ao perfil dele. E aí ele vai vender, mas ele vai vender na média ou abaixo da média. Ele nunca vai estar acima da média. Ele pode se frustrar. Ele Exatamente. vai se frustrar. Ele vai se frustrar, Não vai a empresa vai se frustrar, porque investiu nele e ele não deu o retorno que a empresa esperava. Então, assim, E isso vale pro... efeito dominó. Não, mas isso vale também não pro vendedor, mas pro gestor de qualidade, por exemplo. Você bota um cara que é comunicativo, que bota pega eu que gosta de falar, gosta de vender, gosta de resolver problema numa linha de produção. Porque eu sou uma pessoa boa. Você mata o Matheus. Sim. Mata, mas mata de verdade. Por mais que eu chegue no horário, trabalhe direitinho, mas aí eu tô fazendo as coisas fora do meu propósito natural também, né? Isso. Você fica frustrado. Sim. Por quê? E as pessoas não fazem isso por causa do dinheiro? Fazem. A maioria Aliás, das só pessoas, faz isso por causa do dinheiro. Porque as pessoas têm uma visão errada do trabalho. O trabalho não é pra ser dor. É pra ser prazeroso. Não, o trabalho é para você desenvolver aquilo que você já sabe fazer, que é natural para você. Então, se a pessoa sair do natural dela, é frustração. Então vamos pensar no elástico. Gosto de usar sempre o exemplo do elástico. Gosto de dar exemplos, pessoas. Um elástico, não tem nenhum elástico aqui, né? Mas ele tem a sua. Todo mundo consegue função. mentalmente ver um elastiquinho. Elastiquinho de banco, gente, amarelinho, sabe aquele elastiquinho? Você consegue esticar ele, beleza? Beleza. Você vai esticar. Se você esticar muito, o que acontece? Estoura. Se ele não arrebentar, ele volta na sua mão, né? Dói, né? Dói. A sua reação. Todo mundo tem uma flexibilidade. Então tem gente que tem muita flexibilidade, tem gente que tem pouca flexibilidade, tá? Aqueles elásticos velho, né? Mas quando você para de esticar, ele volta No natural. Volta no natural. Então, se você trabalha, pensa aqui comigo, se você trabalha muito tempo no algo que não lhe é natural, você vai viver esticado, beleza? Você vai viver tenso. Só que a hora que você volta dá também... até pra tocar violão com elástico, assim, tim. Só que a hora que você volta, você não volta no seu estado natural 100%. Você volta sequelado, né? Volta. Porque... A forma perdeu, né? porque o elástico, se você esticar e ficar com ele 10 minutos e voltar, ele volta esgarçado. Ele Aí volta você vai falar assim, Dani, mas o elástico foi feito para ser esticado. Beleza, eu só tô dando um exemplo de como às vezes a gente consegue se adaptar. Mas se você soltar essa estrutura que te força, que te prende, você vai voltar pro natural seu. E esse caso, vamos pegar esse caso aí. O cara volta, ele trabalhou vários anos refém do dinheiro, sem propósito, sem conhecer o propósito dele, mais focadaço naquilo que ele precisava da necessidade natural dele, que era botar dinheiro em casa e cuidar dos filhos. Aí ele entende o propósito e a hora que ele volta pro natural dele, ele volta sequelado mesmo, volta fora de forma, vamos dizer assim. Sim. É possível ele voltar a uma forma natural para exercer a atividade real dele ou precisa de entrar numa linha mais psicológica agora ou não é necessário? Qual é a sua opinião? Precisa avaliar, né? Precisa ajustar, né? Tem gente que entra num processo, desenvolve burnout, depressão, né? Tem muita gente que sofre em decorrência do trabalho. Às vezes a pessoa não está fazendo a atividade errada, né? Isso que precisa a reunião diagnóstica que a gente faz. A gente não faz só com a empresa. Não faz à toa, né? A gente faz também com a pessoa que quer entender o que está acontecendo no processo de carreira dela, se ela quer mudar de carreira, o que é essa insatisfação. Então, o que pode acontecer? É uma coisa que eu falo bastante, às vezes a pessoa está na função que é
que ela deve estar, ela desempenha a função, ela sabe fazer, mas tem alguma coisa que starta um processo de baixa produtividade. E o que pode ser isso? Dentro do nosso trabalho, uma das coisas que a gente analisa são a questão dos valores. O que são esses valores? Valores é aquilo que, vamos dizer assim, aquilo que é como aquilo que tem o coração. Você tem o coração na mão, é importante para você, mas não aparece. Então, um exemplo de valor que hoje no mercado as pessoas chamam os valores também de âncoras de carreira. Qual que é a âncora da sua carreira? Aí você fica pensando, mas âncora de carreira é aquilo que te prende, sabe? É aquilo que te traz estabilidade, mas a âncora não aparece. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil e para ela é importante trabalhar num ambiente organizado. E aí ela trabalha num ambiente totalmente disfuncional, desorganizado. Bagunça, papelada. Ela tá na função certa, ela tá na carreira certa, ela estudou, mas ela tá num ambiente e ela não consegue entender que trabalhar num ambiente organizado é importante para ela. E aí, às vezes, ir trabalhar na segunda-feira, no domingo ele já começa a ter dor de estômago, dor de cabeça, só de pensar em trabalhar. Eu estou no lugar errado, eu trabalho na função errada, eu estou insatisfeito, eu preciso mudar de emprego. E aí ele muda de emprego para um outro lugar que também e aí ele vai sofrer do mesmo jeito. Então essa pessoa que está mudando de emprego, que está insatisfeito, como que ela resolve com a consultoria? Aí ela tem que fazer a consultoria de carreira são dois modos, né? Ou essa pessoa vai fazer uma consultoria de carreira para se encontrar profissionalmente, ou o gestor dessa pessoa vai aplicar um PID para colocar ela no lugar que faz sentido para ela. São essas duas vertentes, né? Tudo vai na reunião diagnóstica. A partir da reunião a gente vai mas você vê a importância disso, porque os gestores, os líderes, pelo menos que a gente vê aqui, a gente atende, sei lá, quantas empresas, a gente não vê essa preocupação. A preocupação que a gente vê é, cara, você precisa vender, resultado, venda, não vendeu, vai embora. Aí põe outro, resultado, venda, não vendeu, vai embora. Às vezes precisa colocar essa pessoa no lugar certo para ela vender o produto certo, às vezes. Às vezes o produto, ele é um bom vendedor, mas o produto que ela vende não é um produto que está conectado com os valores dela, e aí não vai vender. Então, também, isso pode ser um ponto de startar um estresse nele. Você pega uma menina, você põe uma menina de 18 anos para vender produto em sex shop. Não vai vender, vai ser uma coisa, ou vai vender, né? Se a menina for alguma coisa relacionada à comunicação, essas coisas, enfim. Põe um fleumático para vender alguma coisa que não faz sentido para ele, não vende, não vai vender. Mas o ponto é a preocupação do gestor. O gestor ele tem que estar atento a isso, e a pessoa, o profissional, ele tem que estar atento à questão de carreira dele, o que ele quer como carreira para ele. Sim. Então, se ele sentir, se essa pessoa aqui sentir que o gestor dele não se preocupa com a real função, esse cara tem que buscar uma consultoria de carreira para poder ter crescimento profissional. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava formatando franquia e acabei indo para o marketing, através de uma consultoria de carreira. E como que você vê os gestores? Você vê os gestores preocupados com esse cara? Ou você vê... E como que você vê esse cara, né? Preocupado com a carreira dele? Ou ambos estão preocupados só com o dinheiro? Eu acho que as coisas têm mudado e tudo que a gente tem vivido hoje, a quantidade de informação tem empurrado as pessoas para ter esse vislumbre de prosperidade. Não, de prosperidade, de tipo assim, você precisa entender que pode ter alguma coisa errada nessa história. Né? Tá. Então, parou essa coisa vamos dizer, desde a Revolução Industrial, trabalho. A gente já está entendendo que o trabalho é importante e que ele influencia na sua vida. Se você olha para o seu trabalho, para a sua carreira de uma maneira pontual, você está errado. Você precisa olhar de uma maneira holística. O que ela te proporciona
como pessoa fora do seu trabalho. Só fazer um parênteses aí, essa maneira holística que a Dani falou, é olhar para o trabalho assim, ó, pega um helicóptero, sai com o helicóptero e enxerga de cima as coisas, né? Isso, você tem que olhar como um todo, né? Se eu trabalho demais, se eu tenho família, enfim, é isso. E o que acontece? O gestor não olha. Por que o gestor não olha? Porque aí a gente vai entrar na questão do perfil. Tá. O líder natural, que é a maioria dos líderes que estão à frente das empresas, que são responsáveis pelos CEOs, POs, tá? Exatamente. Esse tipo de líder natural, ele é focado em resultado. Deixa eu te dar uma notícia que eu não sei se você sabe, que eu acho que eu nem falei com você, mas eu acho que é legal você saber. Tem uma indústria no Japão que mandou embora o seu CEO da empresa, empresa, capital aberto, indústria, né? E colocou uma inteligência artificial para comandar as decisões da empresa baseada em dados. Como é que você vê isso? Eu não sei como que era antes, né? A gente não tem, né? Se tava tudo uma droga, né? Eu não tenho. É uma indústria sólida. Ela tá tudo bem com ela, mas ela é pioneira. Beleza. Se essa inteligência artificial falar só com robô, ela vai voar. Agora, se tiver pessoa, sinto muito. Não vai. Ela vai em algum lugar, ela vai descambar. Eu li a matéria para entender e o que ela faz? Ela pega o resultado de toda a equipe e, baseado no resultado da equipe, ela toma as decisões de meta, de venda e tal. Ela não tem o poder de mandar ninguém embora. Ela não manda ninguém embora. Tem que passar por um RH, vamos dizer assim. Mas o que me chamou a atenção foi que eu falei, as ações da empresa vai cair, né? Subiram 10% em 7 dias. Né? Sim, por que acontece? Mas eu não teria coragem de fazer isso. Mas é uma realidade, né? Tá aí, já está, não é uma coisa assim, já aconteceu. Eu vi no filme que daqui 30 anos... Quinto elemento, né? Não, é uma coisa que tá aí. O que a gente vê? A inteligência artificial chegou, né? A verdade, gente, a inteligência artificial é o computador, né? São os dados. É que ela é muito rápida. Ela é rápida, ela trouxe muita agilidade. E aí, essa agilidade, se você usar para aperfeiçoar processos, se você utilizar para aperfeiçoar produtividade, você vai fluir. Mas se tratando de pessoas... Precisa do contato. Precisa. E uma pergunta, a gente falou do gestor estar capacitado com seus valores naturais para liderar bem, o colaborador está capacitado e alinhado com as suas habilidades para poder desenvolver um bom trabalho. E o casamento? Como que a gente leva isso para o casamento? Porque no começo a gente começou a falar de carreira, a gente vai falar de carreira um pouco ainda hoje, se Deus quiser. Mas como que você faz esse shift? Como que você pega o I Know My Design, o PID, essa ferramenta e translada ela pro casamento, pro relacionamento? Qual que é o sentido agora? É a maneira holística. Por que é feito isso? Por que funciona? Não, por que funciona e por que é feito? Por que funciona? Você não sabe, mas isso é uma premissa nossa, né, aqui da Mercada, que a gente precisa fazer as coisas, em primeiro lugar, precisa funcionar dentro da nossa casa. Então, nós temos uma mini empresa com 5 pessoas, né? Papai, mamãe e 3 filhos. E aí tem os agregados, tem as pessoas que prestam serviços ali para que tudo aconteça. Daí, depois disso, a gente vem para a empresa. Então, se funcionou, eu sempre falo para as crianças, se deu certo dentro de casa, a nossa casa é o primeiro laboratório que a gente tem que usar a nosso favor, né? É onde a gente tem que ter um ambiente para poder errar, né? A gente tem que proporcionar isso para o outro, porque nós não somos perfeitos. Então, se começa em casa, se vai funcionar em casa, vai dar bem fora. Então, por isso que funciona dentro dos relacionamentos. Mas, no casal, por exemplo,
o líder, vamos trazer assim, a Bíblia fala que o homem é o sacerdote, né? Tá. Então o homem é o líder e a mulher é a auxiliadora, beleza? Tá. Fazendo a consultoria de casal, vamos chamar assim, e isso você faz, o que se analisa no casal? Porque se eles souberem conversar, eles vão saber o que empreender. Se eles souberem conversar e as habilidades estiverem claras um para o outro, eles vão saber como tomar uma decisão mais assertiva como casal. O que isso diminui? Qual que é o benefício? É só para um adendo aí, né? Para as pessoas não acharem que a nossa visão é uma visão machista, né? De que a Bíblia, enfim, de que o homem é o líder. Vamos dizer, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua função real. Cada um na sua função real. Então, o que a gente verifica ali? A gente vai ver o perfil, a personalidade. Por que a gente vê a personalidade, Dani? Porque existe algo que cada um de nós tem. Individual. Todo mundo tem. É algo natural, genético. Que você herda do seu pai e da sua mãe, que é o seu temperamento. Só que o seu temperamento, né, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, você não é um ser puro. Você não é só colérico, só. E aí, você tem, então, já vem uma misturinha ali, da mãe e do pai. Herda 50% de um, 50% do outro. E aí, você é criado dentro de um ambiente, e aí esse ambiente vai te proporcionar, ou vai te abafar, vai te deixar no estágio. Vai te trazer mais informações para que você tenha a sua personalidade. A personalidade é a maneira que você mostra para as pessoas. Então, se eu tenho um temperamento e eu tenho um ambiente que me favorece o desenvolver do meu temperamento, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Vou ter uma personalidade que vai fluir. Se eu tenho um temperamento e o ambiente que eu sou criado, ele me prejudica, não é natural para mim, eu vou ter uma personalidade alterada, tá? Então, beleza. E aí, a gente vem, cresce, casa, traz essa bagagem e o outro também traz essa bagagem. Aí vira um conflito, então. Aí que tá o conflito, então. Ou não. Então, vamos dizer que os dois cresceram num ambiente que super legal, deu tudo certo, deu bom. Um mundo de poliana. Maravilha. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes um veio de um ambiente que não favorecia ele. E aí ele não vai mudar, ele vai continuar replicando aquilo que ele tinha. Então, quando a gente trabalha essa questão do diagnóstico, a gente conversa... É o mesmo processo para o casal. É o mesmo processo. Você vai conversar, você vai entender. E aí você vai fazer terapia? Não vou fazer terapia. Você vai direcionar. Eu vou direcionar. Se existem casos que a pessoa precisa de tratamento e a gente vai sugerir, olha, dá uma olhada nisso, né? Tá vendo que isso daqui tá te prejudicando, né? E aí a gente vê isso. E aí, o que é mais interessante, você mostra para o outro. Esses dias eu achei interessante que um cliente falou assim: nossa, minha mulher vai saber então que eu não sou ruim. Ai, que dó. É verdade, né? A gente tem a visão errada do outro muitas vezes e a gente, com certeza, a gente enfatiza muitas vezes o problema do outro e não o que é forte. Por que a gente faz isso? Então, vamos pensar no mocinho, vou fazer o contrário, tá? O mocinho é o que veio do ambiente todo um lar estruturado, bonitinho. E a menininha veio de um ambiente desestruturado. O ambiente, não a menina. O ambiente. E aí ela vem para um relacionamento desestruturada, certo? Certo. Tá? Aí a gente consegue perceber isso. O que acontece? A gente vai mostrar para o outro que ela tem pontos fortes e que se você proporcionar um ambiente ideal para essa pessoa, ela vai se desenvolver bem. Assim como é na empresa. Se você coloca a pessoa no ambiente ideal para
aquele perfil, ela voa. Ela decola. Tá? Então, Mas aí é a mesma ferramenta que identifica a questão de ambiente. Ou faz parte da... É uma das. É uma das. Né? Tá. E aí, o que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado uma outra coisa que tem sido novidade, tem sido muito interessante essa abordagem, que é a questão da valorização. Então, pensa, às vezes a pessoa está na profissão certa, é uma super empresa, beleza? Tá. Só que tem, lembra do valor? O valor para ela tem algo ali que não faz ela voar. E aí o que acontece? A maioria das pessoas que pedem demissão são porque elas não se sentem valorizadas, elas saem. Então não importa às vezes o valor, a pessoa, O valor financeiro. O valor financeiro. Às vezes ela muda de um emprego para ganhar menos, mas ela vai se sentir valorizada. Mas isso deve estar acontecendo muito com Isso acontece dentro do casamento. Eu saio do meu casamento porque a pessoa que está comigo não me valoriza. Ela não me entende. Nada do que eu faço é bom para ela. É bom, né, amor? É bom, amor. Tá bom. Nada do que eu me proponho a fazer é errado. Porque ela não entende a maneira que o outro se sente valorizado. Por causa do ambiente. Não só isso. Não só isso, mas... Porque ela tem uma maneira única de se sentir valorizada. A pessoa pode ser mais quieta, mais calma, mais... Tem gente que gosta de elogio, tem gente que não gosta. Né? Então, se você... E elogio em público e elogio individual. Tem isso também. É muito mais complexo. Ah, não, aquela pessoa gosta de ser elogiada, mas às vezes a pessoa não gosta de ser elogiada em público. Entendi. Então ela gosta de receber um elogio com poucas pessoas, ou às vezes você faz algo escrito para essa pessoa, é muito mais assertivo do que você verbalizar falar. isso. Tem que entender isso. Então assim, o ser humano é complexo. É uma caixinha de surpresa, né? Vamos falar de carreira. Vamos falar um pouquinho de carreira agora que já deu quase 1 hora já de bate-papo aqui. Carreira. Que dica que você dá para essa moçadinha aí que está saindo do ensino médio, né? E vai... Ensino médio não, né? Está saindo das faculdades e vai procurar emprego. Mas dá dica boa, porque a gente está contratando, a gente não está conseguindo contratar. Que dica que você dá? Questão de... Não só de currículo, mas a nível de comportamento, né? Qual é o comportamento, entre aspas, ideal para que essa pessoa consiga um bom emprego? Existe isso? As âncoras de carreira, está relacionado aos skills. Skill, pessoal, é as habilidades, tá? Só para ficar claro. A turminha que tá na escolha, né? É um momento, uma coisa que eu acho que eles são imaturos. Eles não querem mais trabalhar nas empresas. A gente está sentindo. Vamos pegar o pessoal que quer trabalhar, né? Vamos pegar o pessoal... A maioria da gente acha que a vida de YouTube é para todos. Também não é, tá, gente? Mas eles estão achando. Tá achando. Faça um teste, né? Venha conhecer o mercado da carreira. Vamos fazer, às vezes você tem para ser um YouTuber, né? Ou não. Quais são as principais qualidades que um garoto, né, que está saindo da faculdade deve ter para ser bem sucedido? Depende da carreira dele. Que ele precisa estar alinhado. Tudo começa com o diagnóstico. Descobrir dele. Entendi. Né? O que ele é. A gente passou por 2 processos recentemente e foi muito legal. O que aconteceu? Às vezes, quando você fala para o adolescente a respeito das habilidades dele, tem adolescente que vai fluir. E aí, quando você apresenta as habilidades técnicas para ele fala, nossa, não tenho nada, não sei fazer nada. Minha mãe fala que eu não sou bom para nada. Eu sou inútil, coitado do adolescente. Eu sou inútil. E aí, se você não mostra para ele que existe um mundo das habilidades comportamentais, e às vezes a profissão dele, ele vai utilizar muito mais a habilidade comportamental do que a habilidade técnica. A hora que ele descobre isso é libertador. Então, por exemplo, vamos dizer um psicólogo. Né?
Uma pessoa que não sabe que ela tem chamado para ser psicólogo, que ela tem habilidade para ser psicólogo. O psicólogo, vamos pegar um psicólogo que está no consultório. Tá. Me fala uma habilidade técnica que ele tenha. Nenhuma. Não, ele pode ter um monte. Mas ele não precisa ser um cara... Mas, por exemplo, ele precisa ter habilidade manual? Não. Precisa ter habilidade física? Não. Precisa ter habilidade... Tirando o diploma, né, gente? Que precisa... Estudar, né? O diploma é uma habilidade técnica. Mas quando você pensa em ser um profissional, ele precisa do quê? Ele precisa saber conversar, ouvir. Muito mais ouvir, ter uma escuta ativa. Você não tem um teste de escuta ativa. Não. Me mostra o seu diploma de quantas horas de curso de escuta ativa. Daqui a pouco vão fazer. Eu vi que tem uma certificação agora de... Como que é? Certificação da felicidade. Depois que eu vi uma menina vender um curso de yoga e aí tinha uma aula. Isso tá na nossa plataforma, depois eu posso até te mostrar. Não, né, amor? Isso é antiético. A Luna ligou aqui e falou assim, queria saber se tá de alguma coisa de errado com o vídeo e tal. Porque o vídeo tá mudo. Tá mudo. Aí eu falei, vou dar uma olhada. Entrei na plataforma e aí eu vi, a aula era meditação. Era 30 minutos de meditação. Então você apertava o play e ficava só o tempo. Só uma lua. Não tinha nem o tempo. Era o tempo do vídeo. Aí eu liguei pra produtora. Ela falou assim, não, mas tá certo, é uma aula de meditação, são 30 minutos de meditação. Entendeu? Precisa de habilidade técnica pra isso? Não precisa. Nenhum. Mas precisou de um dominante pra resolver o problema da produtora, pra explicar pra pessoa, falou assim, você comprou um curso de yoga e é meia hora de meditação e tá certo. Ela falou, não, mas não é possível. Eu falei, mas não tem nenhum barulho de passarinho. Eu falei, não tem, é meditação. Você entende? Então, às vezes a pessoa se sente inútil e acha que você não vai fazer nada, mas não é. E como que você ajuda? Como que você ajuda essas pessoas que estão perdidas na carreira? Aí eu não estou falando só do adolescente, do cara que sai do ensino médio, do cara que está buscando vestibular, falando um profissional. Eu busquei consultora de carreiras em Curitiba lá, você lembra disso? Como que você ajuda as pessoas a definirem essas metas? Como que é esse processo de alinhamento de carreira? Vamos dizer, o ponto alto de toda a consultoria é você colocar em prática. Sim, né? Lógico. Então, é o que a gente falou logo no começo. Não adianta você ter o conhecimento e não fazer. Praticar. Então, é você dar um norte, falar, agora, né? Então tem o aluninho ali que está precisando direcionar, ele vai montar um plano de ação, né? Com datas, onde que ele precisa fazer, o que ele precisa fazer, se ele precisa de cuidados, se ele precisa desenvolver habilidades, que tipo de habilidades para aquela profissão ele já tem, que tipo de habilidades ele não tem, mas ele pode desenvolver. A gente não é um pacote pronto. Isso é bem... Isso é bem forte. forte. As coisas precisam estar bem ditas. Não existe um perfil perfeito, não existe um perfil melhor do que o outro, e não existe um perfil, consequentemente, um perfil pior do que o outro. Existe um perfil para cada coisa, certo? Basta e saber. Nós não somos um pacote pronto. Todo mundo tem pontos fortes e todo mundo tem dificuldades, né? Pontos a desenvolver. Todo mundo tem. E aí você fala assim, Dani, então se eu ler lá o livro dos 7 hábitos do eu vou fazer e vou mudar a minha vida? Não necessariamente. Não necessariamente. Todo mundo tem forças, todo mundo tem... fraquezas. Não, forças, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem... oportunidades e todo mundo tem... habilidades, né? Não, é outra coisa, mas todo mundo tem. Só que você precisa tirar, descobrir. Né? O descobrir é de tirar a coberta, aquilo que está cobrindo, você mostrar para a pessoa, falar, olha aqui, né? Aquele
você achou que era tão tortuoso na sua vida, ele pode ter sido tortuoso, mas foi sofrido, mas ele te trouxe isso. Né? Desse caminho você tira isso e aproveita isso. E agora você precisa desenvolver isso. Dani, não consigo desenvolver isso. Eu preciso de ajuda. Então talvez você precise de ajuda médica, às vezes você vai precisar de ajuda de um outro tipo de profissional para te ensinar, para te capacitar. E o que eu sempre falo, a gente não muda ninguém. O que eu creio, que só o Espírito Santo para mudar a pessoa. Gente, é só obra do Espírito Santo mesmo. E eu não tô falando isso ironicamente, não, tô falando sério. Porque só ele que convence o outro do erro. Você pode tentar mostrar. Se a pessoa achar que não é aquilo, por isso que quando a gente vai fazer consultoria, a pessoa precisa querer. É igual os olhos de droga, senão não funciona. Ele vai deixar de canto, ele não vai usar. O adolescente mesmo. E às vezes, vamos dizer que se o adolescente entender o quão é uma ferramenta, a consultoria de orientação vocacional, ela é uma ferramenta excelente que vai ajudar ele para a carreira, pode ajudar ele a carreira a vida toda. Se eu tivesse feito a consultoria de carreira antes dos meus 16 anos de empresariado, eu acho que a gente estaria num outro nível hoje. Sim. Porque eu fiquei 10, 12 anos travado numa coisa que eu estava impactado pelo dinheiro, não estava impactado pelo meu natural. É que acontece que você tem muito ânimo quando você é adolescente, vai dar certo, você tem uma confiança. Eu acho que é a época que você mais tem autoconfiança é na adolescência. Você está rompendo, crescendo, vai dar certo, você tem um vislumbre irreal, às vezes, da vida. E aí você tem uma certeza de que aquilo é para ser aquilo ali. Eu tinha essa certeza, eu falo porque eu tinha essa certeza, tanto é que eu fiz 3 anos de cursinho para fazer medicina. Então, eu só parei porque meu pai falou: filha, vai trabalhar, né? Então, senão eu tinha continuado na minha saga de até passar. Então, para resumir, né, a carreira, você vai fazer o SWOT, o fofo ali, né? Você vai pegar as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, vai analisar tudo isso aqui, centralizar o aluno ali, o colaborador, a pessoa, o indivíduo, para uma carreira que faz sentido para ela dentro dos valores naturais. É isso. É mais ou menos isso. Vamos dizer que isso é 25%. Porque existem as outras coisas que as outras consultorias não veem, né? A questão dos valores. Tá. Isso é importantíssimo. Que é a linguagem, né? Como que eu gosto de ser tratado. Como que eu gosto, o que está encoberto que ninguém põe lá no anúncio do trabalho. Você vai ter um ambiente desse jeito, os resultados vão ser esse, os valores pessoais é isso. É o que não tem no anúncio do trabalho, mas que é importante para você. Que você só descobre no dia a dia. A gente analisa isso. Por exemplo, um ambiente bagunçado, a pessoa cresceu num ambiente arrumado, ela pode ser um ótimo profissional. Outro dia mesmo estando na carreira certa. Eu fiz uma consultoria com uma... Ela, vamos dizer que ela... mas o ambiente que ela trabalha é um ambiente de construção. Ela trabalhava em escritórios de uma construtora. E aí, a hora que nós chegamos nesse ponto aí, que ela gosta de ambientes assíduos, organizados, ela falou: nossa, não era porque era de uma construtora, mas era um dos pontos que startava. Ela se incomodava com aquela desorganização. E isso mexe com a produtividade da pessoa, né? Fala verdade. E ela estava na carreira certa. Sim. Tá na ela não tá. Ela só está no ambiente errado. Ela está no ambiente errado. Então vamos lá. Se eu, Matheus, tiver feito a consultoria de carreira, eu posso muito bem, na hora de dar uma entrevista, questionar as questões de valores de ambiente de trabalho. Isso é importante. Para mim. Você tocou num ponto porque a gente acha que vai para entrevista e a gente só vai ser entrevistado.
né? Sim, você só responde. Porque se eu sei qual é a minha carreira, o meu propósito e o que eu quero para minha vida, o que é importante para mim como pessoa, a hora que eu for para uma entrevista de emprego, você vai muito mais preparado. E eu posso falar não. Exatamente. Cara, eu não vou trabalhar na sua empresa porque você é desorganizado. Não vou falar, né? Não, mas você consegue identificar muita coisa que... Eu vou sofrer, né? Se eu for para esse... Eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou sofrer. Então, por exemplo, eu vou numa empresa, eu sei, passei por esse processo e aí eu já sei. Aí eu tenho que decidir em qual que eu vou trabalhar. Você consegue, daí você pode perguntar, né? Você geralmente nas empresas fala assim, você tem alguma pergunta para fazer? Então, a pessoa tá com tanta vontade de ser aceita que ela fala assim, não tenho. Então a chave do sucesso é entender qual é o seu direcionamento de carreira correto. Se candidatar para as vagas que fazem sentido para aquela carreira. Sim. Se capacitar para isso. Escolher onde você quer trabalhar. Exatamente. Então não é difícil. Não é difícil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mercata Carreiras, a Dani Conte está aqui para te ajudar. Não, mas é uma linha que ninguém pensa, amor. Não é. Não pensa. Não é natural. Nem eu não, pensava. Porque a gente só pensa assim, quanto eu vou ganhar? Crescer, o que você vai ser da vida? Mas é o pai. Filho, você vai prestar concurso público? Vou nada. O cara tem o maior perfil empreendedor, você põe ele dentro de uma estrutura burocrática, pensa que ele vai ser péssimo. Você sabe, eu preciso contar isso. Então conta. Às vezes eu fico falando assim, nossa, mas será que o meu trabalho tem trabalho? Às vezes você questiona, né? Gente, tem muita gente em lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Sabe aquela coisa, eu falo assim, putz, às vezes você só percebe o que tá do outro lado, né? Quando você é mal atendido, você fala, putz, a pessoa tá... Não é que às vezes a pessoa é mal-humorada, que ela é grossa, ela trabalha no lugar errado, que não tem nada a ver com ela. Ela está desperdiçando o potencial que ela tem. Ela está presa. Ela tá cumprindo pena. Isso é triste, sabe? Porque, voltando para o adolescente, muitas vezes a gente vai entrar na crise, e também isso os psicólogos dizem que é a crise dos 40 anos. A pessoa trabalhou e olha para trás e fala, putz, não fiz nada de relevante, né? Tô aqui, eu fazendo, enfim. Se você, desde a adolescência, consegue ter esse norte, essa direção, com certeza, né? A não ser que outras coisas aconteçam do ambiente de casa, né? Que você não tem essa frustração. Mas se a chance de você errar é muito pequena. Você minimiza o erro. Dani, eu tô no lugar certo, aí eu fui mandada embora e não estou conseguindo emprego na área que eu quero, que eu sempre trabalhei, que eu sempre fui bom. Se você tem esse autoconhecimento, o que é legal quando a gente faz esse direcionamento, que você não vai bater o martelo. Olha, você tem que ser isso. Não tem isso. O que a gente vai bater muito martelo? Olha pra você, olha o que você tem. Olha os seus pontos fortes, olha o que você tem de dificuldade. Você precisa, quando você tem essa noção do que você carrega, você sabe que se essa porta fechou, mas eu tenho capacidade para bater nessa outra porta aqui. Sim. Entendeu? Então a pessoa sai da área de desespero. Que dor, né? Bom, acho que a gente está chegando no final, a gente já falou bastante sobre carreira, sobre análise de perfil, a gente falou sobre mapeamento de liderança, que é muito importante. Como que a gente pode contratar você então, Dani? Fala pra gente como que as empresas podem chegar no mercado carreira, explica, né, como que é feito o processo de contratação. Vai entrar em contato com a gente aqui, logicamente, mas como que é isso, né? Legal, entendi. Aonde que eu entro, qual o contato, como é que a gente faz isso? Dá uma dica também, né, para as pessoas que estão... Deixa uma dica aí, né? Tenta deixar uma dica de ouro para os líderes que precisam de resultado e para as pessoas que precisam de carreira, e depois fala como as pessoas entram em contato com a gente para a gente fechar aqui. Uma dica que a gente tem ouvido dizer muito nesses tempos sobre
A inteligência emocional. Achei que você ia falar artificial. Não é. A inteligência artificial, a inteligência emocional com os líderes, né? Que é muito cobrado dos líderes. E isso, consequentemente, se o líder tem uma boa inteligência artificial, a equipe consegue ter. Artificial não, emocional. E dentro da categoria de inteligência emocional, a gente tem várias inteligências emocionais, né? Poderia citar 7 aqui. Mas a inteligência emocional começa com o autoconhecimento. A primeira coisa que você precisa saber é sobre o que você tem de você. Ai, Dani, não é uma coisa... O autoconhecimento às vezes é, vamos dizer, mal visto. Mas esse autoconhecimento não é para você entender que você é um super-homem, super-mulher. Não, é para você entender que as coisas estão aliadas. Lembra do layout. Se o seu layout está certo ou não, se você está mostrando o que é natural para você ou não, né? Ou se você está mostrando mais a área de serviço do que a área de vendas, vamos dizer assim. Então, autoconhecimento é bom para você, é bom para quem está perto de você, é vida isso, gente. Eu tô falando que é bom para como líder, como se você fala, poxa, eu tô assistindo aqui, eu queria que o meu líder fizesse, eu acho que seria interessante, chame, mostre, fala, olha, eu acho que vai ser uma coisa que... Por que é bom? Porque você vai produzir mais. A produtividade de quem sabe o que está fazendo, de que está no lugar certo, ela é maior, ela é óbvia. Eu vejo isso dentro da minha casa até com as crianças. Sério, Daniela? Eu falei para você que começa lá em casa. Eu fico fazendo análise o tempo inteiro e tentando... eu vou identificando também em mim, né, as coisas que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar em relação ao outro, o comportamento, é vida. Eu acho que o autoconhecimento, você ter essa noção, esse vislumbre, é muito importante. Deixa a gente, esse diagnóstico, ele é excelente para você melhorar como pessoa, você melhorar como relacionamento, você saber o que precisa melhorar, você identificar, é isso. E se você precisa, né, dos nossos serviços, você identificou, se você sabe de alguém, né, conhece alguém, uma empresa, Dani, mas você só faz a hora que a coisa tá ruim? Não espere a coisa ficar ruim. Eu acho que tudo que a gente tem hoje pode ser melhor do que ontem, né? Olha do que aconteceu ontem e tente melhorar, né? Esses dias o pastor Davi até pregou sobre a diferença entre excelência e grandeza, né? Procure essa excelência de melhorar, de acertar, de fazer melhor, de fazer com amor, de você proporcionar um ambiente agradável. Então não espere entrar na crise, não espere o seu casamento entrar em crise, não espere a sua empresa entrar em crise. A minha empresa é pequena. Esses dias eu ouvi um professor falando, nossa, foi muito precioso. Não pense assim. Se a sua empresa é pequena, também é possível fazer essa gestão comportamental. Essa gestão da sua equipe, essa gestão da sua liderança. Às vezes você tem, eu sou proprietário, mas eu não fico na empresa. Você pode, né, fazer com a sua equipe, identificar processos e você identifica falhas. E aí, Dani, talvez você precise agora então implementar processo na sua empresa. Então, nos procure, né? Acesse os canais da Mercata, né? A gente tem o site lá www.mercatacarreiras, Mercata com 2 T's, mercatacarreiras.com.br. Lá tem um caminho para você conversar comigo. No Insta, né? Daniela T.A. Conte. Também você pode falar comigo. Grupo Mercata também. E Daniela, Grupo Mercata, com 2 T's, é o meu .com.br, é o meu e-mail.
Eu estou aqui, né? O meu trabalho é poder te ajudar. O meu trabalho, eu tenho certeza que faz sentido se você aplicar aí na sua empresa, no seu relacionamento, no seu direcionamento de carreira, na sua orientação vocacional. Eu tenho uma alegria imensa, né, de olhar para o meu trabalho e saber que ele faz sentido, que ele tem sentido para as pessoas também encontrarem sentido no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Muito bom! Quero te agradecer, meu amor. Por mais um podcast aqui do Mercato do Exponencial, do nosso Exponencial Podcast. Pessoal, segue a gente nas redes sociais, né? Segue aqui, assine nosso canal, inscreva-se aí no Grupo Mercata. Toda quinta-feira a gente tem publicado novos podcasts. O próximo vai ser com o CEO da Sistel, imperdível também, ele vai trazer sobre novas tecnologias, tendências, a gente vai falar muita coisa legal. E é isso, obrigado a todos, que Deus abençoe. Deixa eu dar o último você que está vendo que nós estamos em junho, setembro, vem aí a Feira do Empreendedor, segunda edição. Você que empreende, não fique fora. Inclusive o Fábio, que veio aqui falar no podcast, né? O que ele levou lá, assim, foi fantástico. Para quem foi, assim, foi... ele chegou do Vale do Silício para vir palestrar no dia, né? Foi muito legal. Todos os palestrantes, todo o ambiente ali, 20 e 21 de setembro, Feira do Empreendedor. Entra lá no site, tem o canal no Instagram também. Feira do Empreendedor. Não fique fora, é uma sexta-feira à noite e o sábado, o dia todo. O dia todo. Pessoal, um grande abraço a todos.